Olá! Começa agora o De 0 a 100 com Saúde, nosso programa sobre os caminhos para a longevidade. Aqui vamos juntos desvendando os hábitos que precisamos melhorar para viver por mais tempo de forma ativa. Hoje vamos entender a importância do bom funcionamento do intestino, do setor digestivo, do nosso aparelho gastrointestinal. Para isso, recebemos no estúdio a nutricionista a doutora Ana Paula Rios. Bem-vinda, um prazer tê-la por aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e de poder falar para esse público que é imenso sobre essas questões intestinais que muita gente desconhece e que vai ser muito útil a pessoa identificar a partir de agora. É verdade, é um assunto que a gente ouve falar pouco, não é? E ter você, especialista no assunto, para compartilhar conhecimento aqui com a gente é um privilégio. Vamos começar bem do basiquinho, então, tentando entender exatamente quais são as principais funções do intestino no organismo humano. Bom, na verdade, a gente pensa, porque temos crenças limitantes, né, de que o intestino é simplesmente um armazenador e um excretor, ou seja, a gente faz ali todo o cocô se formar para poder jogar fora. Mas ele vai muito além. O intestino a gente considera como um órgão endócrino também, ou seja, além de todas as funções de absorção de nutriente, de entrega de nutriente, ele também é responsável pelo caminho de entrega do hormônio também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que não pode ter ali o intestino parado, porque o excesso do armazenamento do hormônio ele pode entrar no corpo de novo e circular, que faz muito mal para endometriose, algumas doenças do aparelho feminino, as pessoas simplesmente desconhecem. Então, o intestino funcional e funcionante, ele é muito importante para que a gente consiga fazer com que o corpo esteja em perfeito equilíbrio e pare ali de armazenar toxinas e pare de guardar ali os hormônios também que não precisam mais estar naquele momento. Seria o ideal, né? A gente quer aprender detalhes para que isso aconteça. Bacana começar a entender esse funcionamento. O sistema intestinal feminino e masculino tem semelhanças, diferenças. Você, a gente sabe, é especialista principalmente no sistema feminino. Na verdade, a minha área de atuação é a saúde da mulher, né? E quando a gente pensa na composição, na anatomia do corpo, a gente vê que eles são semelhantes, né? Mas a mulher, ela tem muitos fatores que influenciam ali no bom funcionamento ou não. A mulher, ela é muito emocional, ela é muito emotiva, ela tem muitas flutuações hormonais que ocorrem, né, durante o mês por causa do processo de menstruação, de ovulação. A mulher na menopausa tem uma queda na produção do estrogênio, então tudo isso vai impactar diretamente no funcionamento do intestino dela, por mais que seja anatomicamente semelhante ao do homem. O homem não sofre com essas flutuações hormonais e também, quando a gente fala de emoção, o homem é muito mais pragmático. Então, a gente vê que a mulher é o carro-chefe quando a gente fala de modulação intestinal. Em tantos outros assuntos, mulherada, gente, precisa dar uma relaxada, né? Confiar um pouco mais. E uma forma disso acontecer, eu acredito que seja se informando, né? Entendendo, conhecendo o corpo e se cuidando, principalmente. Quais você diria que são as principais características do intestino feminino, os principais cuidados que a mulher deva ter, então, e desde quando? Desde pequenininha já, criança? Exatamente, Adriana, porque a gente nasce com o que eu chamo de crença limitante. O que é isso? Antes de eu começar a fazer a modulação intestinal em mim, antes de eu entrar nessa área, eu era uma pessoa que sofria com o intestino. Então, eu falo que eu sou o carro-chefe daquilo que eu falo e eu legislo em causa própria. Eu sempre tive o intestino muito obstipado e por crenças limitantes que a gente acaba tendo durante uma vida inteira. Minha mãe falava, não, isso é normal, eu também tenho, a tua avó também tem. Então, a gente achava que era uma questão de família. E hoje a gente entende que não, são hábitos que a gente precisa melhorar, identificar e corrigir para que a gente evite problemas futuros. E se você observar, a progressão de tumores intestinais, ela está muito grande. A gente tem uma perspectiva de um aumento a cada ano, principalmente no Brasil, pelo fato de termos uma dieta padrão ocidental. A gente come muita gordura, muito açúcar, um consumo de álcool, isso vai impactar também. Então, a gente saber que se eu fico mais de 2 dias sem fazer cocô, isso não é normal. Eu olhar para o meu cocô e ver a característica dele também é um ponto muito importante, porque a gente tem vergonha de olhar, né? A gente olha o cocô do pet.
Quando o pet faz cocô, até o Murilo Pereira, que é um dos meus mentores, a minha inspiração, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, quando você tem um pet e ele faz ali um cocô de uma carinha diferente do habitual, na hora você troca a ração, você liga para o veterinário, você procura saber o que está acontecendo, porque não é normal. Mas o nosso intestino, a gente simplesmente ignora. E ele nos fala muito sobre a nossa condição de saúde. É verdade, essa observação pode trazer mensagens, né? O corpo fala com a gente e ali pode ser uma boa mensagem, né? Ou quem sabe um alerta, pelo menos um termômetro para saber como vão as coisas. A gente já vai falar sobre as principais doenças, né? Para, claro, pensar sobre prevenção, tratamentos, cuidados, mas a gente falava da fase infantil. O intestino, ele vai mudando naturalmente com o passar do tempo, das fases da vida? Assim como o nosso corpo, o intestino também envelhece. Mas o que vai impactar diretamente ali a questão da saúde ou da doença é o estilo de vida que eu levo. Então a gente vê que se tem uma criança que mamou no peito, né? E hoje o tipo de parto, lógico que o parto normal ele sempre vai ser prioridade, porque é o parto mais importante. Mas os estudos mostram que mesmo que você tenha um parto cesárea, mas uma amamentação e uma introdução alimentar adequada dentro do que a gente espera, ele é um fator muito positivo de busca. Então ele se equipara ali na frente com um parto vaginal. Né? Então, a gente tem que ter isso em consideração. E por que a gente fala sobre isso no primeiro ano de vida, na introdução alimentar? Porque ainda tem muitas famílias que fazem uma introdução dentro do que a gente considera não adequado ali. Fritura, açúcar, alimento ultraprocessado, que vai fazer com que a imunidade dessa criança fique mais comprometida, ela tenha acesso a mais antibiótico terapia e isso traga para ela futuramente muitas portas abertas para doenças que podem ir desde um intestino irritável, uma imunidade muito ruim, doença autoimune e até algumas linhas de estudos falando sobre autismo. Puxa, quem diria, hein? Olha quantos alertas, que preocupante, né? E esses cuidados podem ser bem básicos. A alimentação, a gente sempre aqui falando sobre esse assunto, um dos principais pilares para a longevidade. E desde cedo, nunca é tarde para começar a se cuidar, mas claro, a gente sempre reforça, quanto antes, melhor, maiores as chances de se viver mais com bem-estar, com qualidade de vida. Quais são as principais doenças que o brasileiro vem desenvolvendo intestinais? Você citou há pouco também o tumor, não é? Que seria uma das mais graves? O tumor intestinal e o colo retal, eles têm tido uma progressão geométrica muito grande, ou seja, eles estão crescendo demais. Mas a gente entende que esse é o último sinal que o corpo dá. O corpo, ele dá sinal. E eu costumo muito falar para as mulheres em consultório, porque a mulher, ela tem uma preocupação estética muito importante também, que vai além do cuidado interno, né? Então, a mulher, quando ela tem essa preocupação, um exemplo, eu que já passei dos 40 anos, a gente fala, vou fazer preenchimento, vou fazer botox, vou fazer tratamentos estéticos de pele. A microbiota da pele, do rosto, é muito semelhante à do intestino. Então, eu costumo falar para ela, você quer ver como que tá o teu intestino? Olha no espelho, veja como que tá o teu rosto. Se tem muita mancha, muita linha de expressão, se tem uma pele muito ressecada, se tem ali questões que não são cotidianas, muita acne, ela pode entender que esse é um sinal de alerta muito importante, que o intestino ele é muito sábio, ele começa a dar sinais, quando a gente não percebe, ele começa a mandar sinais externos. E quando a gente fala de tumor, ele é um dos últimos, né, que a gente quer dizer, não ouviu nenhum dos outros que passaram e a gente chegou ali na cartada final, digamos assim. Mas a gente pode falar de síndrome do intestino irritável, que é muito comum em mulher também, porque tem uma conotação emocional muito grande. A gente pode falar Quais são os sintomas, nesse caso, do intestino irritável? Olha, a gente tem dois padrões. Tem o padrão obstipante, que a mulher ela fica com o intestino muito preso. Tem o padrão diarreico, que o tempo todo ela tá no banheiro, e ele fica oscilando entre os dois. Então, quando a gente tem esse intestino irritável muito bem marcado, a mulher entende que o intestino ele tá ali mostrando para ela que o emocional dela precisa de ajuda. Então, em consultório, a gente estabelece exatamente as duas linhas de tratamento. Você não tem a opção de tratar um ou outro. Você tem que cuidar dos dois ao mesmo tempo para que ela tenha ali condição de seguir em frente. E é aquilo que eu sempre brinco, né? Eu falo que o intestino é vigiar e orar. É o tempo todo você cuidar dele. No caso do intestino irritável, é uma doença, digamos assim, que ela não tem cura, mas a gente precisa controlar. E assim como outras doenças também, né? Doenças autoimunes que estão no intestino. Hoje muitas pessoas não sabem que o intestino ele é o grande modulador, né? De, por exemplo, psoríase.
tireoidite Hashimoto, síndrome de Crohn, doenças reumatológicas, digamos assim. Então, tudo isso tem uma conotação intestinal muito importante que, por muitas vezes, passa ignorado por uma vida, né? Então, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Ou acaba sendo subestimado, né? Impressionante algumas relações que você fez aqui. Tenho certeza que muita gente que nos acompanha também nem imaginava, por exemplo, como está ligada essa questão externa de saúde até da pele, o vício, com uma questão interna, até mesmo intestinal, muito da alimentação conectada, mas também da saúde mental. Outro pilar fundamental para a longevidade, que estamos sempre falando por aqui, não é? Essas questões psicológicas todas. Mas na prática, no dia a dia, o que nós devemos observar para ficar de olho, acompanhar essa saúde intestinal? Então, por exemplo, você falou de observar as idas ao banheiro, se você está indo regularmente, o que mais? Se você é uma pessoa que tende a distender a barriga ao longo do dia, então você almoça e durante o dia você percebe que aquela barriga vai aumentando ao ponto de você não conseguir fechar o botão da calça no final do dia. Isso é um marcador muito importante de disbiose também, que é o quê? O desequilíbrio da microbiota intestinal, né? E a pessoa pode achar só que ela está inchada porque comeu muito, Exato. Não caiu muito bem. Mas isso pode vir, por exemplo, com uma pessoa que come bastante salada. Então, quando a gente fala de um intestino sensibilizado, eu estou falando de um órgão que naquele momento ele não está pronto para quebrar tudo. E quando a gente come muita fibra, a gente também pode ter um efeito reverso. Então, essa coisa de que a gente vê na televisão, né, que fala, come muita fibra para poder funcionar o intestino, hoje a gente sabe que não é bem assim. É preciso identificar caso a caso e você entender se naquele momento aquilo é importante para você ou não. Pessoas que têm muitos gases mal cheirosos, porque ter gases é normal, todo mundo tem. Mas existem aqueles gases que têm um cheiro de metano, têm um cheiro de enxofre, então isso são marcadores de que algo ali também não está bem, né? E a pessoa que fica ali com um cocô que a gente chama na escala de Bristol, que é uma escala de tipos de fezes que temos, tipo 1, que é aquele cabritinho, né, que é a fezes cáprica que a gente fala. Então, quando tá muito ressecado, ou aquela pessoa que o tempo todo tá ali com o cocô amolecido. Então, a gente entende que a gente ter uma evacuação que é mais retinha, sem muitas marcas, mais uniforme, seria o padrão ideal, né? Seria o padrão ouro que a gente chama dentro dessa escala. E olha que fácil que é a identificação, né? Basta realmente abrir a mente, o olhar para essa observação, não é? E a partir de qual momento, então, a pessoa percebeu algum desses sinais? Vou procurar fazer exame, conhecer meu corpo, entender o que está acontecendo lá dentro, se eu posso, quem sabe, me ajudar. Procura qual médico? Quais são os exames de rotina, os principais feitos nessa área? O que a gente costuma dizer, Adriana, é que quando a pessoa precisa buscar um auxílio para um exame, é porque faz anos que ela já está negligenciando os sintomas. Então, o corpo da pessoa é o melhor marcador. Quando vai uma cliente em consultório para mim e eu faço as perguntas que eu preciso para o corpo dela me responder, os exames que eu peço são os mínimos possíveis. Então, eu não costumo pedir muitos exames porque a gente já tem uma linha do que está acontecendo. Agora, se é uma pessoa que fala, olha, minha barriga distende tem 20 anos que o meu intestino não funciona bem. Aí, geralmente, um gastro, né, enterologista, ele vai fazer ali, talvez, uma solicitação de uma colonoscopia para ver como está esse intestino e como está todo o processo de digestão também. Porque não é só intestino, é o estômago, é a boca onde começa a minha digestão, é tudo o contexto daquilo que eu faço comigo e que vai gerar um resultado ali no intestino positivo ou não. E a partir do momento, então, que você procura essa observação mais afinada, um profissional, os tratamentos são bons, são efetivos? Sim, o Brasil, ele é pioneiro, né? Quando a gente vê congresso internacional, congresso na Europa também, que é uma região que estuda muito o intestino, a gente vê que a gente está bem avançado nisso. Mas a gente precisa esclarecer mais isso para a população. A gente não pode deixar chegar ali num tumor coloretal para a gente poder tratar. A gente tem que fazer o caráter preventivo, que ainda não é uma realidade no Brasil. A gente não aprendeu a trabalhar com prevenção, tratar causa. A gente tem ali o tratamento de sintomas e é justamente isso que a modulação intestinal preconiza, a gente tratar causas para que os sintomas não apareçam. E essa precaução, não é, que a gente fala aqui, ela pode realmente salvar vidas, né, a prevenção. Porque pode parecer uma frase clichê, mas de verdade, quando você acompanha e pega ali o início de uma complicação, é
muito mais fácil de tratar e até mesmo de se curar, né? Então, por isso, a importância de estar sempre com exames médicos de rotina, essa observação, então, que a doutora traz aqui tão importante, né? Da necessidade de ser mais avisado dessa informação, correr mais aqui entre os brasileiros, principalmente. Mas eu queria muito que a gente voltasse a falar sobre alimentação, porque ela parece estar muito conectada às questões intestinais, né, ao sistema digestivo, afinal de contas, gastrointestinal. Você falava sobre a infância, açúcar, carboidratos. Existem alimentos que são inimigos do intestino, pode ser de uma forma geral, isso é tudo muito individualizado. É lógico que quando a gente fala de alimento ultraprocessado, eles são os maiores vilões hoje para a gente falar sobre possibilidades de doenças intestinais, porque tem muito corante, muito açúcar, muito sódio, muito conservante. Então, não são alimentos que a gente pode entrar em contato o tempo todo. Mas hoje a conduta ela tem que ser muito individualizada. Eu costumo falar que a comida de Deus, né, que é o que vem da natureza, ela é sempre muito bem-vinda. Mas a gente está tão sensibilizado, principalmente por sequelas de pós-Covid e pós-dengue, que às vezes, mesmo os alimentos sendo de Deus, né, a gente tem ali algum desconforto. Então, a gente precisa analisar caso a caso. E não adianta aquela pessoa falar assim, não, mas olha, eu comi banana a vida inteira e hoje a banana me faz mal. Mas não pode me fazer mal porque é uma comida saudável, então eu vou insistir naquilo. A gente precisa analisar, porque nem sempre o mesmo alimento vai ter a mesma conotação a vida toda na pessoa, porque a gente falou que o intestino também envelhece e as enzimas digestivas também. Então, a partir dos 35, 37 anos, as minhas enzimas digestivas começam a entrar num declínio. E aí eu preciso reavaliar se eu preciso mesmo ter um acréscimo de enzima, se eu preciso trocar o tipo do alimento, o tipo de preparo, mas sempre uma conduta voltada para a pessoa. Por isso que nas minhas redes sociais eu não dou dica, porque eu nunca sei quem está ouvindo. Então a conduta ela salva vidas, mas ela tem que ser feita de acordo com a necessidade de cada um. É fundamental esse cuidado e reparar aquilo que te faz bem, que não te faz bem, e acompanhar para saber se esse alimento, esse suplemento, esse remédio, ele não vai mudar o efeito que tem no seu corpo com o passar do tempo. Vamos falar mais sobre alimentação já já. Rápida parada, a gente continua essa nossa conversa na volta. É preciso aprender, ter acesso a boas informações para cuidar da saúde cada vez melhor. Nunca é tarde para começar, digo mais uma vez, mas claro, quanto antes melhor. Continue por aqui. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes. É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair.
De volta, de 0 a 100 com saúde hoje fala sobre o sistema digestivo gastrointestinal. Doutora Ana Paula Rios por aqui conosco, nutricionista. Doutora, mais uma vez então, até já que cito nutricionista, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre alguns alimentos que devem ser individualizados, alguns mais vilãos do intestino, mais agressivos. E tem, ao mesmo tempo, alimentos que são bem-vindos para esse órgão, para o organismo, para esse departamento, que sejam suplementos ou alimentos mesmo? Sim, na verdade, primeiro a gente tem que entender a nossa cultura, né? O brasileiro consome muita proteína vermelha, muito. E isso tem uma conotação inflamatória muito importante. E isso começa a ser correlacionado com essas doenças intestinais / tumores, né? Então a gente precisa entender que uma dieta equilibrada é aquela onde você não exagera demais, mas você não deixa nada de fora. Então, a gente precisa preconizar o equilíbrio, a mescla, né? E entender aquilo que é viável para você. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa se queixa, eu vou comer um bife ou eu vou num churrasco e eu passo mal, a digestão não acontece. Mas, às vezes, aquela mesma pessoa vai comer uma carne moída, uma carninha desfiada e a digestão é mais facilitada. Então, a gente precisa entender em que momento aquela pessoa está e se aquela proteína realmente vai ser favorável para ela ou não. Mas, pensando numa questão de quais alimentos são necessários, a gente precisa incluir mais fruta, a gente precisa incluir mais vegetais na refeição. A gente não come mais, a gente não descasca a fruta, a gente prefere abrir embalagem. E isso tem um impacto muito grande, né? Não é à toa que a nossa expectativa de vida também diminuiu no pós-Covid. A gente não pode deixar de falar sobre isso. E como temos uma base de dieta americanizada, a gente vê que as doenças estão muito correlacionadas com as doenças dos americanos, porque a gente tem um padrão ali ocidental de consumo muito ruim e a gente precisa manter esse equilíbrio ativo. Não é para a gente tirar nada, mas é para a gente incluir mais. E a gente aqui é a favor disso também, sempre a gente reforça ser contra radicalismos, né, providências muito imediatas, que são para ser, né, a gente tem a intenção para sempre, né, equilibradas, possíveis, então um meio termo, né, um bom senso e também esse autoconhecimento que é fundamental para dar esse norte. Agora, você fala da comida industrializada, americanizada, e aí me faz pensar na obesidade, que é um tema central aqui do programa também. O obeso, ele tem mais dificuldades com o intestino também? Sim, geralmente a microbiota do obeso é uma microbiota um pouco diferente, porque ela tem bactérias mais patógenas, e as bactérias que são do bem, digamos assim, elas estão em menor quantidade. E isso hoje em dia é estudado, tanto é que temos a possibilidade de prescrever, né, através da probiótico-terapia, um acréscimo maior de bactérias que vão ali recolonizar e fazer com que melhore a absorção, a distribuição e melhore também a conotação ansiedade, que é uma das maiores causas da obesidade no Brasil, porque o Brasil é o primeiro país ansioso, ele está no ranking número 1, então a gente tem que prestar atenção nisso. Que péssimo esse pódio nosso, não é? Mas, pois é, mais uma vez a saúde mental, as questões psicológicas em destaque por aqui. E, por exemplo, vegetarianos, você ressaltou algo relacionado à proteína, à carne animal. O vegetariano precisa tomar cuidados também com o funcionamento intestinal? Quando a gente fala do vegetarianismo, a gente tem que manter também o equilíbrio dentro da possibilidade dele. O vegetariano é o perfil de pessoas que ele não consome carne, mas consome leite e derivados. Então, ele consegue ali um aporte, né, dentro daquilo que é necessário ali na rotina dele, digamos assim. A gente não vê muitos problemas nessa questão. A gente sempre avalia a vitamina B12, que é um marcador que geralmente é baixo no vegetariano, e a gente repõe. Se a gente for falar de veganismo, é um pouquinho mais delicado, porque o vegano é uma questão de ativismo, né? É um estilo de vida, então ele não consome nem derivado, e aí a gente precisa de uma suplementação com proteínas vegetais, porque o vegano ele não consome também proteínas animais, mesmo que sejam industrializadas. Então a gente tem que ter um cuidado um pouquinho diferente. Sim, muito interessante também a gente estar falando isso com você mais uma vez, que é nutricionista, não é? Porque a gente já recebeu também médica cirurgiã gastrointestinal, mas o fator da nutrição é fundamental e a gente consegue perceber em todas as conversas relacionadas ao assunto com a saúde, né, desse sistema todo. Por exemplo, você disse que tinha problema de intestino preso e
Quem aqui já não conheceu alguém ou conhece que tenha essa mesma dificuldade? E aí a gente lembra de avós falando, coma ameixa, mamão, algo assim. Essas diquinhas funcionam, mais uma vez variam de pessoa para pessoa e o ideal é ir no nutricionista para descobrir, ou a pessoa pode tentar começar a regular o intestino, ir ao banheiro com a frequência desejada, que seria todos os dias? Conta pra gente o ideal. Seria o ideal, uma vez ao dia, né? E tem geralmente homens, né? Eu não atendo muito, mas eu atendo bastante casal. E daí o homem fala assim, eu vou 3 vezes ao dia no banheiro. Também não é normal. Então, uma vez ao dia é suficiente e manter sempre a mesma carinha do cocô, que é aquele cocô sem marca, né, que a gente falou. Então, não oscilar muito as frequências, né, hora obstipado, hora diarreico. Agora, quando a gente fala dos alimentos, sim, a ameixa ela é um bom alimento. O kiwi é um alimento excelente, só que muita gente torce o nariz. Eu não gosto de kiwi. Né? Mas o kiwi é uma das estratégias que a gente usa em consultório, porque ele tem uma substância chamada actinidina, que lembra até o nome de um iogurte bem famosinho por aí, que a gente consegue fazer com que esse intestino melhore. Mas é lógico que existem pessoas que têm uma sensibilidade muito maior aos fermentáveis. Então, a gente vai ter que tomar cuidado com alguns alimentos. Por exemplo, pessoa que come muito melão e passa mal, pessoa que come abacate e fica depois estufado. Aí já é um outro assunto, que daí seriam pessoas que a gente fala que estão dentro do contexto da dieta Low FODMAP. Né? Então, não é só o intestino, é saber que alimento está adequado para você dentro da cartela ou não. Mas, via de regra, percebeu que a barriga estufou, percebeu que está ali com uma indigestão, percebeu que está com muitos gases mal cheirosos, o intestino não está legal, é mais do que um alerta, né? Ali chamando você realmente para procurar auxílio. E aí o auxílio a gente procuraria de qual médico exatamente? Nutricionista pode ser uma boa? Nutricionista ou gastro também. Geralmente, como o brasileiro tem ainda uma procura muito grande pela medicina, eles vão ali em busca do gastro. Mas, como é uma questão de manejo nutricional, digamos assim, o gastro geralmente encaminha para a nutrição. Então, é muito comum na minha região os gastros já mandarem para mim, porque sabe que é a minha área de atuação e sabe que sem a nutrição nada é feito. Hoje em dia a medicina fala muito de nutrição, o que enaltece muito, né, os nossos estudos, porque a gente estuda demais. E a nutrição no Brasil é uma das mais respeitadas do mundo por causa desse tanto de estudo e de inovação e de protocolos e projetos que a gente desenvolve o tempo todo. Que orgulho, que alegria. E quando você fala sobre microbiota, a gente ouve bastante falar sobre esse termo. O que quer dizer exatamente? A gente tem que ter bactérias saudáveis no organismo, no intestino? Ou a gente tem sempre a impressão que tem que eliminar todas? Microbiota, hoje é o nome, né, mais recente, é o que a gente chamava antigamente de flora, lembra? Flora intestinal, flora bacteriana, então hoje o nome é microbiota. E a gente entende que dentro desse microbioma eu tenho tudo, o que é bom e o que é ruim. A diferença é que eu tenho que sempre perpetuar o que é bom. Então, na minha balança, o bom tem que estar em maior quantidade. Na balança do obeso, geralmente o ruim está em maior quantidade. Como na balança de quem tem o intestino muito obstipado, de quem é muito ansioso, de quem se alimenta com muito ultraprocessado. E daí a gente tem que procurar ter esse equilíbrio novamente, né? Porque eu não posso eliminar todas as bactérias ruins, isso não é possível, mas eu preciso que essa escala do bom seja sempre maior, que é o que a gente chama de gram positivo e gram negativo. E isso é muito possível fazer com o estilo de vida. Porque lembra que eu falei que o estilo de vida é o que vai comandar? As pessoas ainda estão presas a dietas. Eu faço 30 dias, depois eu não aguento mais. Dieta não leva a lugar nenhum, né? Se dieta funcionasse, o mundo não estaria obeso. Então, a gente tem que entender que estilo de vida é aquilo que você faz a cada dia, o pequeno passo que você muda a cada dia, mas que vai ter uma conotação muito importante na longevidade. Seria uma reeducação alimentar permanente. Seria uma reeducação alimentar. Por isso que a gente fala que extremismos não cabem aqui. Né? Quando às vezes o paciente fala para mim, eu tirei o pão, tirei o açúcar, eu falo, legal, só que quanto tempo você vai conseguir ficar sem, né? É verdade. Então, assim, nada
ou ao extremo, leva a lugar algum. E é por isso que a gente está tão doente, porque a gente tem ainda a cabeça do 8 ou do 80. O dia que a gente aprender a chegar no meio da gangorra e a gente fazer escolhas que são pertinentes para cada um, as doenças vão dar uma amenizada, mas o que a gente está vendo hoje em dia ainda não é isso. Pois é. E às vezes a gente mesmo se exagerou numa comilança, dá uma compensada depois, ou se já conhece um bom médico, agir com algum tipo de suplementação. Por exemplo, a pessoa pega uma gripe ou teve alguma doença, precisou tomar um antibiótico. Aí depois é necessário, dependendo, fazer uma reposição de prebióticos, probióticos? Como é isso? Sem dúvida alguma. Quem me conhece sabe que eu não sou a favor da banalização da probiótico-terapia, porque agora ela está na moda e está todo mundo tomando. Se eu tenho uma microbiota que não está favorável, ou seja, eu tenho mais bactérias negativas e eu vou colocar mais ainda para dentro, isso vai piorar. Então é muito comum pessoas que tomam probióticos sem indicação e que falam assim, nossa, minha barriga estufou demais, que é o efeito baiacu, né, que a gente fala. Então, no consultório, eu só coloco probiótico-terapia hoje para quem está fazendo antibiótico-terapia e para quem tem indicação. Qual que é a indicação, você vai me perguntar? São pessoas que têm a microbiota favorável ali, que você só vai dar um up naquilo que já está bom. E aí, se você for olhar hoje na nossa população, quem que está com a microbiota favorável? Quase ninguém. Então, se você sai tomando probiótico por aí, você vai ter um efeito não desejável daquilo que você espera. Então, você acha que vai melhorar a imunidade, melhorar a saúde, mas você vai ter muita distensão, muitos gases e, às vezes, obstipa até mais o intestino, tá? Eu não faço probiótico-terapia em mim. Já fiz, até quando eu comecei a estudar modulação intestinal, eu fiz como teste, porque a gente vai testando primeiro na gente, e eu não estava no momento favorável, então, para mim, não foi legal. Então, hoje em dia, eu defendo essa bandeira de que a gente só vai colocar se realmente necessário, não a banalização, né? E para descobrir, então, se é necessário não só com exame, só passando para o médico, qual exame mostra? Existem exames, sim, tá? Existem mapeamentos genéticos, que até são bem alto custo, digamos assim, mas existem exames simples que a gente faz através da urina, por exemplo, né? Para a gente saber se tem disbiose ou não. Feito isso, a gente vai ver qual é o melhor caminho para aquela pessoa, mas eu não aconselho que a pessoa compre por conta na farmácia e tome sem saber se ela é candidata a ter o tipo do benefício proposto ou não. Porque às vezes, na maioria dos casos, a pessoa vai ter esse tipo de reclamação. O efeito contrário ou não o esperado, né? Exatamente. Muito legal esse alerta. E aí também a gente sabe que muita gente consome remédio e muita gente consome remédio não só probiótico, acredito que não seja exatamente um remédio, mas por conta própria, né? Alguém indicou, seja remédio para a questão que for. Remédios podem sobrecarregar o sistema intestinal também? Sim. Preciso cuidado com medicamentos? Sim, principalmente a longo prazo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma classe de medicamentos que ela se faz necessária, mas por um curto período de tempo, que é o inibidor da bomba de próton, que são os prazóis da vida, né? Então, a pessoa está ali com uma gastrite, uma H. pylori, fez algum tratamento, o médico fala, olha, toma por 30 dias. E ela fala, nossa, mas me fez tão bem que ela começa a tomar a vida inteira. E isso arrebenta o intestino dela. Porque os prazóis, eles não deixam a quebra do alimento acontecer, principalmente da proteína. Então, chega inteiro no intestino. O intestino, ele não faz quebra, ele só absorve e distribui. Então, quando a gente toma medicamento sem necessidade a longo prazo, eu posso, sim, pensar em ter um tumor ali na frente, um tumor de estômago, que não é muito comentado, mas existe, os médicos sabem do que eu tô falando, e a gente ter ali um perigo a mais de ter o intestino sensibilizado por causa de algo que eu coloquei que não era mais necessário. Olha, que grave, hein? Bacanas as informações. A seguir, as nossas considerações finais sobre o tema de hoje. É fundamental ter cuidados especiais com o funcionamento do intestino. E a gente vai acompanhar também o reality Mudança de Vida, um Basta na Obesidade. A Gabriela Moraes é a nossa participante nessa temporada. A Gabs está tentando emagrecer para ter mais saúde, fez exames médicos, está treinando com dieta e acompanhamento psicológico. Não sai daí! Obrigada pela companhia por aqui. De 0 a 100 com Saúde hoje oferece para a gente a oportunidade de aprender detalhes sobre o nosso sistema digestivo, nosso intestino. Doutora Ana Paula Rios, nutricionista, nos ajuda compartilhando ricas informações. Doutora, como escolher um bom médico para cuidar da nossa saúde, do nosso intestino? Quais características esse profissional deve ter? Qual olhar
o paciente precisa ter também? É importante você, hoje em dia a rede social está aí também para ajudar nesse sentido, né? Você procurar saber se aquela pessoa é a pessoa especialista para essa questão. Por exemplo, a nutrição convencional, que eu trabalhei por muitos anos nela, ela já não trata a modulação intestinal. Então, se a pessoa precisa de um reparo intestinal, é interessante que ela procure um profissional da nutrição que tenha especialização nesse nicho. É importante ela procurar um gastro, que a especialidade dele, por exemplo, seja intestino, né? Então, é importante ela saber quem é o profissional que ela está em busca. Não porque é famoso, porque está na crista da onda, igual as pessoas falam, mas porque ele tem a bagagem para poder tratá-la da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível? A maneira assertiva é aquela que você escuta mais os sintomas da pessoa, monta ali, eu monto um projeto de vida, eu vou montando na minha cabeça enquanto eu estou atendendo a pessoa, e a gente prescreve menos, né? Sempre menos vai ser mais. Por isso que a escuta ativa é muito importante. É, legal isso. E você é especialista na saúde da mulher. Quais são as principais reclamações que você costuma ouvir das que te procuram? Olha, também relacionado com o intestino, que muita mulher acha que não tem a ver, mas tem, libido. Ai, sério? A gente tem a libido muito baixa pela vida estressante, porque o homem ele é muito mais visual e sexual, né? A mulher, a libido dela tá aqui. Então, para ela ter uma libido favorável e ter uma relação bacana com o parceiro dela, ela tem que estar bem com ela mesma. Então, a libido está relacionado se seu intestino funciona bem, se você tem vergonha de se relacionar perto do seu marido, se você tem vergonha de usar banheiro perto do teu marido, se você, por exemplo, não está feliz com o teu corpo, se você está com a baixa autoestima. Tudo isso vai passar pelo eixo intestino-cérebro. E é por isso que a gente trabalha também muito essa questão em consultório. Olha só quantas coisas que a gente nem imaginava relacionadas também, né, com o intestino. E mais uma vez a questão saúde mental, psicológica aqui na nossa conversa, no nosso assunto, interferindo em questões como, por exemplo, queda de cabelo. A gente já tratou desse assunto aqui no De 0 a 100 com Saúde, também questões psicológicas, psoríase. O intestino pode estar relacionado também com essas causas, com essas dificuldades? Está, e muito, Adriana. Imagina assim, o teu intestino, ele é como se fosse uma poupança bancária. Então, ele está armazenando todo o teu dinheiro e ele vai entregar o dinheiro para você quando precisa, tá? É assim que a gente busca, né, esse funcionamento. Então, se ele tem lá todos os nutrientes que você come e ele está íntegro, ele vai entregar os nutrientes para você. Então, se você come ali proteína, se você tem uma dieta equilibrada, ele faz aquela parte da absorção e entrega cabelo, pele, unha, ele vai distribuindo para onde precisa. Agora, imagina uma poupança com rombo, onde esse dinheiro ele está saindo pelo ralo. A pessoa é a mesma coisa se a gente for fazer nessa comparação. Ela consome ali, tem uma dieta equilibrada, tem um estilo de vida bacana, mas tem uma desbiose, ao invés de o intestino entregar isso onde precisa, ele vai jogar pelo ralo. E é por isso que muitas pessoas estão gastando nesse momento dinheiro com aquele tratamento, né, para couro cabeludo, tratamento para polivitamínico, XYZ, que tem de toda a marca no mercado, e não vê resultado. Porque às vezes o problema não é a falta de, é a melhor gerenciamento do intestino. Olha, mais uma observação interessante. E como a gente está sempre também falando das fases da vida, a menopausa interfere também muito no funcionamento intestinal? Ele muda? Muda geralmente porque a menopausa é ali a marca, o momento, né, de marca, onde o meu estrogênio para de ser produzido, ele sai de cena. E esse estrogênio, ele é um facilitador do funcionamento do meu intestino, ele é um regulador da microbiota vaginal, ele é um protetor, né, da minha microbiota vaginal, e ele é responsável também pela minha sensação de prazer, de bem-estar, de gostar de mim, da libido, de eu olhar no espelho e me curtir. Então, quando isso acaba, a mulher ela entra em curto-circuito. Por isso que também eu trato muita mulher em consultório para a gente poder fazer esse alinhamento, porque os novos estudos mostram que a janela de menopausa, do início, né, que é o climatério, até o final dela, isso gira em torno de 10 anos, isso a gente já sabe. Então, são 10 anos que a mulher vai passar por esse processo até que a menopausa cesse. Os novos estudos mostram que, hoje em dia, a gente tem que acompanhar por mais 10, porque as mudanças podem acontecer ainda após 10 anos de menopausa. Então, a gente tem a opção em consultório de uma reposição não hormonal, que a gente trabalha com
suplementos, né? Então, o nutricionista não usa medicamentos, mas temos resultados muito incríveis de uma modulação intestinal, da melhora da libido, da melhora da autoestima dela, que é o mais importante, né? E do gerenciamento de peso, que também é uma das queixas muito recorrentes em mulheres na menopausa. Olha, quantas observações, hein? E eu adoro a sua rede social, né? Eu sigo, já vamos deixar o endereço já aqui. Mas, por exemplo, um dos posts que você fez, que fala sobre um checklist para uma mulher maravilhosa, eu curti muito porque a gente estava falando das questões psicológicas, de se gostar. Você citou isso agora e não é o único post relacionado a esse assunto na sua rede. Você está sempre muito bem vestida, muito bonita, chamando as mulheres também para se cuidarem. Como você vê essa importância? Como que é ser essa mulher super maravilhosa? Eu acho que aí é uma coisa, né, uma coisa minha, tá? Mas ninguém nasce pronta, né? E eu tive uma autoestima muito precária, até os 30 anos, que foi quando a minha filha nasceu. Então, eu era insegura, eu não era feliz comigo mesma. Enfim, foi quando também, logo depois, eu tive um rompimento de relacionamento. E aí, eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu falei, mas por que eu me coloco tanto pra trás? Né? Por que eu me acho a pior pessoa do mundo? Tem pessoas melhores e pessoas piores, mas ok, a gente vai trabalhar isso. Então, eu comecei a passos pequenos, trabalhar isso em mim. E foi uma construção. E como hoje em dia eu sei que é possível, né? Todo mundo merece, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem que pegar na mão de todo mundo e caminhar para frente, eu falo muito sobre isso, porque eu sei que a grande maioria das mulheres está nessa questão e não sabe nem por onde começar. Às vezes é um comentário infeliz dentro da casa, às vezes é aquela crítica construtiva de quem nunca construiu nada, aquele comentário meio, né, puxando a orelha, olha, você não acha que tá assim ou tá assado? E isso vai minando a cabeça dela, porque às vezes o círculo social dela é a única informação que ela tem. Então, se ela tem esse tipo de referência, automaticamente ela acredita nisso, como eu acreditei por muitos anos. E essa é uma busca eterna que eu tenho. Por quê? Não tem como você estar com uma autoestima boa e estar com uma saúde intestinal ruim e vice-versa. Então, quando eu começo a falar de uma coisa, eu não tenho como desvincular de outra. Não tem como. E eu sempre dou essas pinceladas, eu sempre chamo para um assunto de saúde, chamo para um assunto de saúde mental, resgate da mulher. Porque se a gente não fizer esse trabalho de resgate da autoestima feminina, a gente não serve para nada, né? O que uma mulher está fazendo aqui se eu não consigo ajudar outras mulheres? Então também é uma bandeira que eu levanto. Ah, que bandeira bonita, que incentivo legal da sua parte. E difícil a gente por aqui imaginar, não é? A doutora não se sentindo bem, não se achando bonita, com uma autoestima prejudicada. Tão linda, tão inteligente, fala de uma forma tão clara. Você é inspiradora, viu? Saiba disso, pelo menos da minha parte. Eu curto muito acompanhar o seu conteúdo. E até aproveito para pedir as dicas que a doutora disse que não dá nas redes, que não gosta. Ah, não vai sair daqui, não é? O pessoal que está acompanhando aqui no estúdio também. Qual a sua rotina ou qual uma rotina que você sugira que as mulheres comecem a ter, básica, vai, pelo menos? Claro que algumas coisas são muito individuais, mas pelo menos água. A água contribui. Se você trabalha na rua, come na rua, te dou a dica, leve algo, bole marmita, não fique morrendo de fome. Compartilhe aí algumas observações para a rotina. Bom, a água é o alimento ouro, né? A gente vive sem comer, mas a gente não vive sem água. Então, é muito importante a hidratação. Mas nada de, 3 litros, 2 litros, eu não sei quem tá vendo. Então, a gente tem um cálculo que a gente faz de 35 ml por quilo. Então, se você tem, por exemplo, 60 quilos, faça vezes 35 e você vai saber a quantidade de água para você. Isso é muito importante. Mas não é só água. Às vezes a pessoa não quer tomar só água, ela toma um chá, né, de preferência que não tenha adoçante ou que não tenha açúcar, mas um chá natural, uma água saborizada, onde ela joga frutas dentro, chás que você pode colocar na água com gás e ficam como se fossem refrigerantes, né? Eu amo água com gás, então eu sou suspeita para falar. E você também dar pequenos passos, você acordar e falar assim, o que eu posso fazer hoje por mim? Porque a gente se perde, geralmente, né, na ansiedade também, que a gente sempre está pensando no futuro. E se eu penso no futuro que eu quero estar, por exemplo, com o intestino impecável, com o príncipe dos meus sonhos e 30 quilos a menos, mas eu sei que isso não vai ser possível, eu já desisto do hoje. Né? Então, o hoje ele tem que ser colocado em pauta, sim, mas o hoje ele vai ser diferente do amanhã. Então, de repente, hoje eu acordo 100%, amanhã eu vou estar 30%, e tá tudo bem, porque eu vou conseguir dar pequenos passos mesmo assim. Acorde cedo, repare no teu sono, uma qualidade de sono boa, ela trata do intestino. Se você acordar muito cansada, tem alguma coisa errada, né? Se curta,
Veja o que você pode fazer para se agradar, para se amar mais, porque para você amar o outro, você tem que se amar primeiro. Eu aprendi isso clinicando, que eu tenho quase 18 anos de consultório, né? E daí eu falava, gente, mas como que eu vou tratar do outro se eu não tô bem? E o intestino, ele trouxe muita clareza nisso pra mim. Eu falei, eu sou a primeira que preciso do intestino legal aqui. Eu sou a primeira a pedir ajuda, porque senão eu não consigo ir pra frente. Então, você olhe e veja aquilo que você pode fazer hoje por você. E tá tudo bem se você não conseguir, porque amanhã vai ser um outro dia. E é assim que a vida tem que caminhar, e é assim que as coisas acontecem. É preciso ser mais paciente um pouquinho consigo e mais amoroso também. Eu não sei vocês, anotando aqui, tintim por tintim. Esse vídeo fica completo lá no YouTube do Umbrella Mídia, assim como todos os outros programas de 0 a 100 com saúde. Esse em especial, eu vou esperar ele estar no ar, vou procurar, vou voltar esse trecho e ouvir de novo, porque foi muito bacana compartilhar com a gente essas dicas, tudo bem, pode ser uma palavra simples, mas essa sugestão, essa inspiração de rotina de vida. Muito legal da sua parte, e acho que você ouviu, doutor, eu falar de um reality que a gente tem aqui dentro do programa. A Gabriela, nossa participante, ela é bastante jovem, ela tem um filho bebê e está tentando mudar alguns hábitos para se tornar mais saudável. Ela está com sobrepeso, está acompanhada por nutricionista, psicólogo, clínico geral e também por um personal trainer que ajuda ela na academia. Você gostaria, por favor, de deixar uma mensagem para ela e para outras pessoas que se inspiram na Gabs, tentando emagrecer? Tantos brasileiros tentam, né, perder um pouquinho de peso ou muito e não conseguem, desistem, vivem no sedentarismo, na internet, não levantam para praticar uma atividade física, e a gente está aqui sempre querendo incentivar, nada como uma profissional qualificada como você também para deixar um recado. Bom, sem dúvida nenhuma, não só para a Gabi, mas para todas as mulheres que se identificam com a história dela e estão nesse momento pensando, por que não eu? Ou eu não consigo, né? Então, Gabi, pequenos passos, curta, comemore cada pequena vitória, porque o segredo da vida está nisso. É a gente ser grato e a gente saber valorizar e agradecer os detalhes, né, os pormenores. Porque a gente já sempre mira, né, como eu falei, lá no topo, lá no pódio. E para chegar lá, é uma caminhada longa. Então, não pense no amanhã. Viva o hoje. O hoje é que vai te projetar para esse futuro que você tanto pensa. Mas para isso você precisa estar focado aqui, né? Show, muito bom. E esse é um tipo de conteúdo que, mais uma vez eu digo, você compartilha muito nas redes sociais, né? Como você vê as redes sociais como ferramenta hoje de uso para a sua profissão? Eu acho que é fundamental. As redes sociais, elas vieram para ficar, mas o meu carro-chefe, digamos assim, é sempre mostrar a realidade da coisa. Então, não temos páginas floridas, eu não dou dica de alimentação, eu não dou receita, porque, como eu te disse, eu não sei quem tá vendo, mas eu estou sempre disponível no direct. Eu falo o tempo todo com pessoas e com mulheres que falam, olha, me inspirei, entendi você, agora eu tô assim, tô assado. Porque a gente tem que saber coletar informações. A rede social, ela é muito ampla. E a gente tem que saber de quem eu vou buscar essa informação. Então, quando eu quero uma informação, por exemplo, de autoestima, eu vou buscar pessoas que são referências nisso, né? E assim com todas as áreas. Tem uma professora minha, a Vânia Matoso, que é uma das minhas mentoras também, ela fala que quem dá dica é blogueiro. E a gente não é. A gente estuda muito para estar aqui. Então, a gente precisa realmente ter um senso de responsabilidade daquilo que a gente está falando. Então, a gente fala com muito carinho, com muito estudo e com muito embasamento para a gente poder realmente transformar vidas. Legal. Como que é o arroba do Instagram? A gente vai pôr na tela também? É @AnaPaulaTRios, né, que fica na Paula Trios. E ele é aberto para todo mundo e sempre tem lá conteúdos bacanas. Eu sempre estou nos stories também falando bastante. E tem também um grupo que você pode fazer parte lá como membro. E você tem também assuntos mais relacionados a comportamento, que é um plus que eu faço ali. Que bacana. Eu sigo, eu adoro, recomendo. Dá uma entrada lá, olha o Instagram, veja se interessa também. E, doutora, atende só no Rio de Janeiro? Você mora no Rio? Não, eu moro no interior de São Paulo. Ah, no interior de São Paulo, mas veio estudando. agora do Rio porque estava... estudo. Eu estava estudando lá com outras nutricionistas do país inteiro. Eu atendo em São Paulo, no Itaim Bibi. Tá. Eu atendo em Sorocaba. Eu atendo na minha base, que é Itapetininga, que é a minha cidade. E atendo online também. Eu tenho muitas mulheres que eu atendo fora do Brasil. Isso é muito legal, porque a nutrição, ela chega
onde antes era impensável. Hoje em dia eu tenho cliente no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, e a gente consegue falar a mesma língua para todos. Que luxo, né? Que ótimo isso, né? Viva a tecnologia e a modernidade. Obrigada pela gentileza de ter vindo até aqui, já que vem mais vezes para São Paulo, que costuma frequentar. Venha de novo aqui no De 0 a 100 com Saúde, a gente continua falando mais sobre esse assunto importante, ou daqui a um tempo relembra para quem nos acompanha os principais cuidados com o intestino. Obrigada pelas explicações, pelo carinho conosco. Eu que tenho que agradecer, é muito importante para mim estar aqui, porque primeiro eu sou fã do teu trabalho, eu sou fã do trabalho da revista, e para mim é uma honra muito grande, é um divisor de águas poder falar sobre um assunto tão importante para tantas mulheres que precisam, nesse momento, ouvir isso. Verdade. Obrigada, gente. Honra nossa. Até uma próxima. Sucesso cada vez mais, tá? Muito obrigada. Você está acompanhando o reality Mudança de Vida, um Basta na Obesidade? É o nosso reality show. A Gabriela Moraes é a participante dessa temporada. Já passamos dos 2 meses e a Gabi segue treinando com auxílio de personal, nutricionista, psicólogo e clínico geral. A Gabi posta diariamente boletins sobre o desafio nas redes sociais dela, @Gabi_Moraes, e também no @De 0 a 100 com Saúde. Vamos ver agora o que aconteceu nessa última semana. Gabs, como é que você tá? Tudo Saudades bom? de você. Também tô. 2 meses que você não vem me vem. Sim, tô ansiosa pra saber os resultados, como é que tá sendo, como E é que tá aí? sendo a evolução. Como que você tá se sentindo consigo mesma? Eu tô me sentindo melhor e eu acho que eu tô aprendendo a fazer as minhas comidas já de uma forma bem mais natural, sabe? Que bom, Então, mais consciente. Que bom. Geralmente eu faço aquela pizza de brócolis, que eu gosto bastante, que é massinha de brócolis com queijo e ovo. Ou se não, eu tô fazendo aquele, acho que é smoothie que fala, morango, com pretinha também. Aí tem iogurte e mel. Mas esse acaba sendo seu jantar ou esse fica com um lanche? Às vezes ele fica como jantar também, porque às vezes à noite, assim, no final de semana, eu não sinto tanta fome, sinto mais cansada, porque eu tô com o Arthur. E ele põe você pra correr? Sim. E você tá dormindo a noite inteira? Como é que tá o teu sono? Tá sendo muito bom, tô dormindo a noite inteira. Arthur tá, graças a Deus, agora tá no desmame mesmo. Bom, e você tá bem com isso? Tô sem saudade, né? Mas Ele também sente, com certeza, né? ele pede ainda, mas tem que sair, né? Porque agora ele tá cheio de dente na boca, então. Não dá mais, né? Não dá mais. Não tenho sentido muita fome, não. Tá. Tá conseguindo perceber essa questão de fome, saciedade? A psicóloga conversou com você algo nesse sentido? Ela tá conversando mais no sentido da minha ansiedade, porque geralmente quando o meu emocional ele abala um pouquinho, aí eu tendo a Descontar um pouco. eu quero recorrer na comida. Gabi, agora vamos, hora do peso, certo? Bastante boa, né? Vamos lá. Ó, Gabi, arrasou, garota! E aí? Ai, sim. Feliz? Tô feliz. Muito bem. A Nuti também fica feliz. Ai, que bom, então. Gabs, vamos aos nossos resultados, tá bom? Eu sempre gosto de começar de baixo para cima e, na minha opinião, a melhor parte, tá? Circunferência de cintura, que seria o menor perímetro, você começou com 112 e hoje você tá com 106, então já foi uma diminuição de 6 centímetros. Quadril, que é super difícil, né, para nós mulheres, mas é onde tá a gordura concentrada na região aqui do quadril, do glúteo. De 122, você foi para 117. Então, a gente teve também aí 5 centímetros de diferença, né? E a circunferência abdominal, que é o maior perímetro, de 122,
Hoje você está com 114, sem dúvida alguma foi a medida que você mais perdeu. E a gente está aí com 8 centímetros de diminuição de circunferência abdominal. Então, essa diminuição, Gá, é simplesmente perda de gordura, tá? E aí, a gente percebe que tá aqui, ó, é essa medida aqui, ó. Vou até mostrar para quem tá em casa, que é o tamanho, né? É isso aqui que a Gabs perdeu, né, de circunferência, e é bastante coisa, tá? Então, parabéns, porque realmente a notícia foi muito boa. Mas não para por aí, né? Então, temos boas notícias também. Quando a gente pensa na quantidade de gordura total, Gabs, da última vez que a gente mediu para agora, você perdeu mais de 2 quilos só de gordura, que é exatamente isso aqui, tá? Então, isso aqui que estava no teu corpo, você simplesmente eliminou, tá? Então, é essa quantidade que você consegue, inclusive, já imaginar um tecido que tem uma capacidade negativa, né, de causar malefícios para a saúde, você já está diminuindo exclusivamente este tecido aqui. Então sai o teu corpo e você elimina. E sai a mais. E sai a mais, com certeza. Então, muito, muito, muito bom. Quando a gente olha, então, lá para o peso corporal, e antes de falar do peso, eu quero falar do IMC, que o IMC é a relação de peso pela estatura ao quadrado, né? E você começa conosco com 34,4 quilos por metro quadrado, e hoje você está com 31,4, então você perdeu exatamente 3 pontos de IMC. Isso é bastante coisa. Então, seguramente, o peso também diminuiu. Então, você começa o programa, né, com 102 quilos. Quando você chega aqui, você já tinha perdido um pouquinho, então você já estava com 107, né? Acho que até pela própria mudança, né, o início do programa, a gente já começa a fazer automaticamente algumas mudanças, fica mais consciente, que eu acho que foi o que aconteceu. Mas quando a gente começa aqui, a pesagem nossa, você tá com 107 e hoje você pesa 100,7 e hoje você tá com 91,9, tá? Então você começa com 100,7 e agora está com 91,9. Então, da minha medida até agora, desde que a gente começou, você está com quase 10% do teu peso perdido. Se a gente contar a tua primeira contagem, antes de você começar o programa, estava com 102, você realmente conseguiu atingir a perda de 10% do peso corporal. Então, Gabs, é um resultado excelente. Eu acho que a gente está na metade do nosso caminho, a gente ainda tem um caminho pela frente, mas eu não tenho dúvida que é este o caminho certo a se trilhar. Acabei de passar com a doutora Marina, vou mostrar pra vocês que eu perdi. Foi esse tantão aqui que eu perdi de gordura. Eu tava bem ansiosa, tava nervosa pra saber como é que seriam meus resultados, se tava positivo, se eu tava no caminho certo, se eu tava fazendo tudo direitinho. Eu fiquei bem feliz com os resultados. Lógico, a gente tá pensando mais lá pra frente também, como é que vai ser pra minha continuidade, né? Pra ser contínuo o meu processo. E eu tô bem feliz, gente. Eu tô realizada. Vamos lá pra mais. Vamos ver até quanto que eu consigo perder até o final do ano. Mas eu tô bem confiante do processo, tô gostando do processo também. E vou mostrando pra vocês. É isso, muito legal acompanhar a Gabs, os altos e baixos desse desafio de mudar hábitos de vida para melhor. Um reality inspirador, embarque nessa também, dá tempo de cuidar melhor da saúde e viver com mais disposição e bem-estar. E a Gabriela está também tratando de uma queda significativa de cabelo. O tratamento é um oferecimento, é coisa de pele hair. Shampoo e tônico. Usando direitinho, o problema pode ser resolvido e você ter fios de volta. Conheça mais no @ que está aqui na tela agora.
Valeu por hoje, sempre legal contar com a sua companhia nessas nossas conversas sobre longevidade, sobre saúde física e mental. Até a próxima edição, vamos juntos nessa jornada, você não está sozinho.